fato é, a família de planetas gasosos possui um sistema de luas simplesmente fantástico. Saturno com suas luas geladas, Júpiter com algumas luas exóticas e tudo mais. Isso porque ainda nem exploramos os dois últimos gigantes do sistema solar. Enfim, o cenário de formação de satélites nesses planetas mostra como podemos ter fenômenos estranhos mesmo em mundos pequenos. Em uma passagem de uma das sondas da NASA, um vulcão foi visto expelindo material para o espaço em uma lua de Júpiter. As imagens são simplesmente impressionantes. No vídeo de hoje vamos conhecer Io e seu sistema imenso de vulcões ativos. Pensar em atividade geológica é quase como falar em vulcões diretamente. Essas imensas estruturas espalhadas por alguns pontos da Terra já provaram e provam até hoje que são capazes de proporcionar eventos realmente energéticos. Fora da Terra, o único corpo conhecido a ter vulcões ativos é uma lua esquecida de Júpiter, mas alguns acham que até Vênus pode ter uma cadeia de vulcões ativos também. Bom, mas Io é um caso à parte, pois mesmo sendo um satélite natural e por consequência um mundo pequeno, possui muito mais vulcões ativos proporcionalmente do que o nosso planeta. É considerado hoje o corpo celeste mais geologicamente ativo em todo o sistema solar. Mas não é só isso, Io é o quarto maior satélite natural do sistema solar, perdendo apenas para Ganímedes, Titã e Calisto. Seu diâmetro é de apenas 3.642 km, e quando comparamos com a Lua, temos uma diferença de apenas 200 km a menos. Suas características revelam seu passado e a dinâmica incrível que possui com Júpiter. Afinal, ao olharmos as demais luas, ela mais parece uma pizza mofada, cheia de cores e incrivelmente destacada entre as demais. Io também apresenta um desafio de gravidade, pois o seu tamanho reduzido a impede de ter uma atmosfera densa ao redor de sua superfície. O satélite possui uma abundância de fontes de gases, com mais de 400 vulcões ativos já descobertos na superfície. Uma imagem registrada pela sonda Juno revela isso, e o seu instrumento mostra a Lua em uma fase semi-iluminada, com pontos brilhantes visíveis ao longo de uma linha divisória entre o dia e a noite. Notavelmente, esses pontos brilhantes não são influenciados pela incidência direta de luz solar. Em vez disso, eles irradiam sua própria luminosidade. De qualquer forma, o que estamos vendo é uma visão rara dos vulcões de Io emitindo calor para o espaço, e cada ponto brilhante representa uma caldeira ativa de compostos que formam a crosta de Io sendo derretidos. Quando eu disse lá no começo que a Lua é o corpo mais ativo geologicamente no sistema solar, eu falei sério, mas o que faz essa Lua ser tão diferente? Afinal de contas, comparando com a Lua, o nosso não tem muita atividade geológica e é basicamente um corpo celeste inerte. A grande chave da questão que cerca Io é que ela está orbitando Júpiter, inclusive em uma distância maior do que a Lua orbita a Terra, mas quando consideramos o tamanho do gigante gasoso, os 420 mil quilômetros que separam os dois corpos celestes se tornam uma distância bem relevante. A influência gravitacional do gigante gasoso causa um efeito de maré muito forte, tão forte que desloca a crosta de Io em até 100 metros em direção a Júpiter, enquanto a protuberância de maré da Lua com a Terra é só de 50 centímetros. Então, levando em conta o período orbital de pouco mais de um dia de Io ao redor de Júpiter, diferentes áreas do satélite natural costumam ficar contraindo e descontraindo, criando muito atrito nas camadas internas e gerando energia suficiente para derreter as rochas que compõem o corpo celeste. Toda essa dinâmica orbital acaba criando um dos satélites naturais mais icônicos e incríveis do sistema solar, inclusive com uma superfície que chama bastante atenção. Os depósitos que jorram a partir da superfície deixam a superfície amarelada, e acredite, a NASA já conseguiu registrar a explosão de um vulcão por lá. As imagens são impressionantes. O time-lapse sensacional que você vê na tela é do vulcão Tuavstar. Quando realizava sua passagem por Júpiter em 2007, a sonda New Horizons, aquela responsável pelas imagens icônicas de Plutão, simplesmente capturou uma sequência de imagens que mostra o poder do vulcão de Io. Na realidade, o vulcão em si possui a erupção mais longa já observada, pois ela já era conhecida bem antes da passagem da New Horizons.
Ainda em 2006, telescópios na Terra já foram capazes de detectá-la, mas era de conhecimento desde 1999, quando a sonda Galileu sobrevoava o satélite natural. No entanto, foi só a sonda New Horizons a única capaz de criar o time-lapse de tirar o fôlego. Você tem noção do que estamos vendo aqui? Bom, vamos entender. Estamos falando de um corpo celeste inteiro e a erupção é tão grande que toma proporções literalmente astronômicas. Acredite, a pluma naquele momento media cerca de 300 km, demonstrando o poder da fricção interna do satélite natural com o planeta. Detalhe importante aqui, essa lava emerge do interior da superfície da Lua, porém, ao atingir o espaço, cai congelada e atinge 143 graus negativos na superfície. Embora a composição exata de todos os materiais em Io não seja completamente conhecida, a diversidade de cores observada pode ser atribuída à presença de lagos de lava, rochas de silicato, sulfeto de hidrogênio e outros compostos mais específicos, como cianetos. É importante lembrar como a dinâmica se revela intrigante até hoje, já que Io não é quente nas partes mais externas. O calor é gerado predominantemente abaixo da crosta e sem uma atmosfera densa, a retenção de energia solar é limitada. Além disso, a distância considerável de Júpiter até a estrela diminui a quantidade de energia recebida do Sol. Tudo ali é ocasionado por puros efeitos gravitacionais. Atualmente, as estimativas apontam a presença de um oceano de magma localizado a cerca de 50 km abaixo da superfície de Io, alcançando até 1200 graus Celsius nas camadas mais profundas. As fissuras na superfície permitem que muito material seja lançado para o espaço, proporcionando uma oportunidade única para que as sondas espaciais vejam de perto a geologia desse mundo. Mas não acaba por aqui, porque a dinâmica entre Io e Júpiter vai muito além da gravidade. A interação de Io com a magnetosfera de Júpiter é verdadeiramente extraordinária. Conforme a magnetosfera gira com o planeta, ela atravessa Io, removendo aproximadamente 1 tonelada de material por segundo da Lua. Esse material forma uma nuvem de íons que age como um gerador elétrico ao se movimentar através do campo magnético, gerando impressionantes 400.000 volts e 3 milhões de amperes que flui ao longo do campo magnético em direção à ionosfera de Júpiter. Em ocasiões específicas, a interação é tão poderosa que é até possível ouvir essa interferência eletromagnética utilizando um simples rádio aqui na Terra. No entanto, essa observação não é tão simples de realizar. Bom, de qualquer forma, Io e Júpiter estabelecem uma relação interessante, proporcionando um cenário ideal para estudarmos como a interação entre dois corpos tão distintos pode resultar em fenômenos fascinantes. O registro direto de vulcões nessa lua é simplesmente fantástico. Sem dúvidas, a superfície é icônica, mas o verdadeiro espetáculo geofísico acontece bem abaixo dessa crosta imensa. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!